Irmãos, podem se sentar. Irmãos, quando eu era criança, eu tinha um hábito bastante interessante na casa dos meus pais, morava com eles. Esse hábito foi construído, na verdade, junto com o meu pai. Era o hábito de ir às noites no quintal da casa para observar estrelas, para observar a lua. Graças a Deus nós moramos no interior, nós temos esse privilégio de poder ver o céu estrelado. E então, até que eu tivesse uma certa maturidade, eu todas as vezes chamava meu pai, ou meu pai me chamava, para nós irmos então no fundo da nossa casa. Nós pegávamos o binóculo que ele tinha, íamos para o fundo da casa, apagávamos todas as luzes do quintal, e lá então eu pegava o binóculo e começava a observar e tentar ver algum detalhe, alguma coisa, queria explorar tudo aquilo que tinha além daquele momento ali, ver a lua mais de perto. Ele tinha um binóculo que proporcionava uma distância melhor do que o que os meus olhos eram capazes de ver, porque a gente não consegue enxergar com detalhes, Mas o interessante é que todas as vezes que ele me dava o binóculo dele, eu não conseguia usar desde pequeno, porque você tem que saber ajustar ele. Se você não ajustar corretamente, você enxerga, você tem duas visões, porque ele tem uma abertura, então você tem que encaixar exatamente no formato do seu rosto. E se você não souber ajustar, você começa a enxergar tudo desfocado. Então no começo eu precisava da ajuda do meu pai para que ele pudesse me ensinar, para que eu também não quebrasse o binóculo dele. Sempre que ele me dava aquele binóculo, vinha com a tampinha na ponta, tudo, tinha que cuidar ao máximo, porque senão era bronca na certa. E até que os anos foram passando e eu comecei a aprender a usar o binóculo para poder enxergar sem estar desfocado e poder ver melhor a lua com um pouco mais de detalhes e olhar todo o céu, que é algo que nós temos de grande privilégio. E nós temos que pensar, então, é algo para ilustrar uma ideia de que quando eu quero enxergar alguma coisa de longe, se eu não ajustar bem o foco, talvez eu não consiga ver aquilo que está logo ali, aquilo que está muito perto de mim. E nós precisamos aprender, então, talvez, para chegar ao foco, você passe por alguns processos, como eu passei no uso do binóculo, até meu pai me ensinar e eu entender como usava aquele instrumento. Para nós pensarmos um pouco sobre isso, ilustrar essa ideia, eu trouxe aqui uma imagem. Talvez você, mesmo com o seu óculos, você passou recentemente no oftalmo e o seu óculos está bom e você não está conseguindo ver. Por quê? Porque a imagem está completamente desfocada. E aí eu coloquei uma segunda imagem para nós vermos, não parece tanto, mas ela está melhor do que a anterior. Essa já é a segunda, Porque o foco está começando a mostrar que existe alguma coisa ali, Talvez ali uma mão, mas ainda não tão claro. E aí então eu passo para mais uma imagem, você começa a ver que agora existe uma mão segurando uma lente que em volta ainda está completamente embaçado, mas onde você tem essa lente você já vê um pouco melhor. Talvez você não veja ainda detalhes, então eu ampliei um pouquinho mais. A imagem não é tão grande assim para que a gente possa ter os pixels ali todos perfeitos, mas você consegue ver então que há uma praia, há umas montanhas, há uma nuvem, há um céu ali que está ensolarado. Por quê? O foco foi ajustado. Antes estava tudo completamente embaçado e usando esta lente aí, no caso de um monóculo, mas você consegue então ver melhor aquilo que está à frente, mesmo que distante, você consegue saber então aonde aquela pessoa poderia chegar. E nós vamos falar sobre isso hoje. O texto da palavra do Senhor, então, vai nos ajudar a pensar um pouco sobre o poder do foco e quais as mudanças que ele pode proporcionar na nossa vida. Então, eu quero convidar a igreja a abrir a palavra do Senhor, o segundo livro de Crônicas, capítulo de número 29, onde vamos ler do versículo 1 até o versículo 11 e entender através da vida do rei Ezequias como é que o foco pode nos influenciar. Segundo livro de Crônicas, 29, do versículo 1 até o versículo 11. E eu vou pedir o auxílio dos irmãos, para que cada um que estiver com sua Bíblia puder me ajudar.
leia um versículo, por favor. Eu vou começar então fazendo a leitura do primeiro. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Até aí por enquanto. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, diante desta porção da Tua Palavra, nós pedimos ao Senhor neste momento que nos oriente, que conduza os nossos pensamentos, que o Senhor nos dê sabedoria para podermos entender a Tua Palavra. Peço que através do poder do Teu Espírito Santo, o Senhor ilumine as nossas mentes, para que todos nós que viemos à Tua casa esta noite tenhamos a capacidade de compreender a verdade do Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus que nós oramos e desde já nós agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus. Irmãos, o texto então vem falar para nós sobre a história do rei Ezequias. E para nós podermos entender qual foi então a influência do foco na vida de Ezequias, nós temos que lembrar quem era o rei anterior, seu pai, Acás, que no capítulo de número 28, versículo de número 24, mostra para nós que ele havia então feito em pedaços os utensílios da casa do Senhor, fechado as portas do templo e inserido ainda mais postes ídolos para que o povo do Senhor então idolatrasse esses outros deuses. Ezequias, quando ele chega ao trono para então conduzir o povo, nós vemos então que ele está com 25 anos e ele pega este reinado. Templo fechado, povo idólatra, sendo conduzido anteriormente por um rei idólatra, apesar de ser o seu pai. E é interessante então que o foco de Ezequias ele está muito ajustado e ele começa então a ter algumas atitudes que levam o foco do povo a ser então ajustado juntamente com o dele. E a primeira coisa que nós vamos ver aqui de mudança é a própria santidade. Se você ver no versículo de número 3, o texto então reforçou para nós quais foram as prioridades de Ezequias. No primeiro ano, no primeiro mês, o texto diz então que Ezequias logo começou então a fazer uma restauração naquele povo e na forma como eles estavam cultuando a Deus, inicialmente abrindo as portas do templo. Se o templo havia sido fechado porque acaso seu pai não queria então que eles estivessem adorando ao Senhor, o Deus de Israel, Ezequias está fazendo aquilo que é reto perante o Senhor e ele inicia o seu reinado abrindo as portas do templo e as repara. Se nós formos pensar então, portas abertas, vamos todos cultuar ao Senhor.
portas abertas, qualquer um poderia entrar na casa do Senhor e prestar um culto a Deus? Não, isso seria totalmente desagradável ao Senhor. Então nós vemos que o rei Ezequias, dentro das suas prioridades no reinado, ele começa a conduzir uma vida de santidade àquele povo. Inicialmente, levitas e sacerdotes. Versículo de número 4 e 5, ele então diz aos levitas, diz aos sacerdotes, aqueles que iriam cuidar, zelar do templo e zelar dos holocaustos e sacrifícios, para que eles se santifiquem. Ou seja, eles precisam abandonar as suas práticas, a imundícia que tinha neles e a imundícia que estava também no templo, porque eles estavam fazendo algo que era desagradável a Deus no tempo de Acas, até que ele fechou as portas, porque inclusive os utensílios haviam sido destruídos. Então ele começa instruindo os líderes daquele povo, os líderes da casa do Senhor, aqueles que iriam direcionar a adoração de Israel. Por que nós precisamos? Ezequias, a partir do versículo 6, ele mostra que ele tem completa consciência do que o povo havia feito, o que a casa havia feito e por que a ira do Senhor estava sobre eles. Quando você lê o livro de Crônicas, você precisa lembrar que Crônicas foi escrito então após o exílio, e por isso você encontra no versículo 9 dizendo: nossas filhas, nossas mulheres e filhos estiveram em cativeiro. Ele está lembrando que isso foi então juízo de Deus sobre o povo, porque o povo viveu em desobediência, que o povo estava vivendo em idolatria. Então a história de Ezequias está sendo recontada aqui, então em Crônicas, pelo cronista após o exílio. Se você fizer a leitura então no livro dos reis, você vai ver antes desse período do exílio alguns detalhes como esses você não vai encontrar. Então nós temos esse contexto, mas em ambos nós vemos então Ezequias direcionar os líderes, os levitas, para esta vida de santidade ao Senhor, né? Quando você continua a história de Ezequias, ela é bastante longa. Ele não para de conduzir o povo a esse processo de santidade. Quando você chega no versículo de número 17, ele mostra então quanto tempo demorou para que o templo pudesse ficar limpo de toda a sua imundícia cerimonialmente. Alguém pode ler para nós, por favor? Capítulo 29, versículo 17. Vejam só então, há um tempo que ele coloca aqui, para que eles pudessem então deixar a casa em ordem, vamos dizer assim, para que o templo pudesse estar de acordo com aquilo que era agradável ao Senhor. Quando nós então analisamos esse período, até esse momento, porque a história de Ezequias vai além do capítulo 32 ainda, nós vemos então aqui que há um processo. E que para ter uma vida de santidade, muitas vezes nós vamos precisar passar pelo processo. E quando Ezequias ajusta o foco dos líderes, dos levitas e dos sacerdotes, nós vemos então que essa santidade começa a surgir na vida desse povo. Inicialmente pelos líderes, depois por todo o templo, local onde eles deveriam então prestar todo o culto e oferecer os sacrifícios ao Senhor. O processo nem sempre vai ser curto, o processo pode ser longo, o processo pode demorar meses, pode demorar anos, mas nós temos que lembrar então que o Senhor está conduzindo essa restauração no seu povo através do seu líder Ezequias, que inicialmente então faz isso com os levitas e sacerdotes e assim para o templo. A prioridade aqui é colocada então pelo rei, para que eles possam então cultuar ao Senhor de maneira agradável. Se você for imaginar, então, o templo já está cerimonialmente preparado para cultuar, os líderes, o rei, os levitas e sacerdotes estão prontos para prestar esse culto ao Senhor, então agora já podemos oferecer os sacrifícios? Ainda não, porque a casa estava direcionando o povo a uma vida de idolatria. Então, quando nós continuamos o texto, nós vemos então que Ezequias conduz o povo à consagração ao Senhor. Alguém pode ler para nós versículo de número 31, por favor?
Vejam só, então o texto nos diz: consagrem-se, vocês mesmos. Ele fala aqui sobre ofertas de ações de graças posterior à oferta para o pecado. O rei acabou de orientar o povo a partir do versículo de número 20, você consegue encontrar esses detalhes, de que o povo que estava em pecado precisava, seguindo a lei, oferecer então a oferta pelo pecado ao Senhor naquele momento. O texto mostra então que diante daquilo que Moisés orientou em Levítico 19, eles então impõem esta culpa sobre um bode. E o bode é enviado para longe daquele povo. Da mesma forma como Moisés havia feito, o bode expiatório, então ele recebe sobre ele a culpa do povo e ele é enviado para longe para morrer, sendo o sacrifício no lugar daquele povo. O sacrifício pelos erros que aquele povo havia cometido. Então Ezequias está repetindo a mesma atitude, o mesmo processo deixado por Moisés na lei. Vejam só, é o processo de santificação. Nós não temos capacidade de pagar pelos nossos preços e por isso, pelo preço dos nossos pecados, por isso o Senhor, desde o Antigo Testamento, Ele instituiu uma forma de nós recebermos o perdão. Antes, através dos animais perfeitos, o bode expiatório. Agora nós temos pela fé Cristo Jesus, que se ofereceu de forma voluntária para ser o bode expiatório. Ele recebeu sobre si os nossos pecados para trazer a nós a santificação, para nós podermos viver de maneira agradável ao Senhor. Então vejam só, quando nós ajustamos o foco, é possível então viver uma vida que Deus se agrade. Porém, nós vemos então que há todo um processo. Os líderes estão vivendo em santidade, o povo vive em santidade, e assim juntos eles conseguem prestar um culto agradável a Deus e passar então a viver em unidade ao Senhor. O texto vem nos dizer, no versículo de número 36, que eles então se alegraram. Alguém pode ler para nós, por favor? Vejam que interessante, então nós tínhamos um povo idólatra. Este povo idólatra agora que passou por este processo de santificação, através daquilo que Moisés deixou, eles foram agora capazes de reconhecer o agir de Deus. A santidade abre os nossos olhos e nos faz ver que Deus está presente, que Deus está agindo. Porque não vem santificação sobre o povo do Senhor se Deus não incomodar o seu povo pela sua própria palavra, como incomodou Ezequias, fazendo com que o rei vivesse de forma reta e assim ele direcionasse todo o povo para que pudesse então viver da mesma forma. Culto agradável a Deus, uma vida de santidade ao Senhor, então começa a gerar uma segunda questão aqui neste povo. Alguém quer comentar alguma questão sobre este processo de santificação? Vamos ao segundo ponto então que o texto traz para nós. Uma mudança que quando você ajusta o foco, não só santidade, mas também unidade. Peço que alguém leia para nós, por favor, capítulo 30, versículos 1 e 2. Vejam só, então, santidade já foi restaurada, o povo já não está mais vivendo em idolatria, o templo está aberto, eles podem oferecer os sacrifícios ao Senhor, e agora, através dos conselhos, eles entendem que uma ordem do Senhor não estava sendo obedecida. A festa da Páscoa, a festa onde eles comemoravam a libertação do Egito, onde eles comemoravam o agir de Deus, através, então, do sangue dos cordeiros que foram sacrificados. E os irmãos então se recordam da história que eram passados nos umbrais para mostrar que eles faziam parte do povo do Senhor. Mas veja que interessante como nós temos que fazer aqui uma ligação da festa da Páscoa com aquilo que nós fazemos hoje na celebração da ceia, que foi instituída pelo Senhor. Veja que o texto nos versículos 1 e 2 mostram uma reunião de pessoas.
Ezequias está direcionando o povo para retomar a celebração da Páscoa, porque é uma instituição perpétua. Se você fizer a leitura depois, em outro momento, de quando Moisés então ainda direcionou, Deus ordena dessa forma: seja feito de forma perpétua, ou seja, para sempre esta festa. E então o texto está mostrando que Ezequias, ele não está mandando chamar apenas um povo, ele não está apenas chamando Judá mais. Se os irmãos se recordam, na última quarta-feira, nós falamos aqui sobre o exílio de Israel, o exílio do norte. O norte, então, foi invadido pela Síria e eles foram levados cativos. Não há mais Israel, não há mais o norte. Mas nós temos agora alguns que não foram levados cativos, que o texto está revelando para nós. Nós vemos então que o rei levou a maior parte e alguns permaneceram no território. Eles estão perdidos, vivendo junto com os samaritanos, como nós vimos na semana passada. E o que é que Ezequias faz? Não chama só Judá para celebrar a Páscoa, mas ele chama todos aqueles que ainda estão em Israel. Por quê? Porque a festa da Páscoa comemora a libertação de um povo e não de dois. Comemora a libertação daqueles que estavam unidos pela mesma fé, o mesmo temor, que estavam presos no Egito como escravos. A festa da Páscoa, então, lembra que Israel e Judá, eles são um povo só. E quando então Ezequias chama os de Efraim e de Manassés, ele está trazendo aqueles que estavam ainda em Israel para poderem cultuar ao Senhor através da festa da Páscoa. Essa ligação, ela é então direta à celebração da ceia do Senhor, onde nós também comemoramos um momento onde falamos sobre morte, ressurreição de Cristo, o que Ele fez por nós através do seu sangue e do seu corpo. Momento onde nós celebramos a unidade. Nós não deixamos os irmãos em Cristo de fora neste momento. Nós os convidamos a participar conosco. Por quê? Porque o Senhor está chamando para si um só povo e não vários. Quando nós lembramos, portanto, que temos apenas um Deus, uma só fé, um só Espírito, nós precisamos lembrar que estamos aqui para viver juntos para o Senhor. Porém, vejam o que acontece, então, no versículo de número 11, 10 e 11. Alguém pode ler para nós, por favor? Capítulo 30, 10 e 11. Isso. Vejam só, então quando nós lemos Efraim, Manassés, Zebulon, nós vemos então terras, das tribos do norte, onde ainda tinham algumas pessoas que não haviam sido levadas exilados, para o exílio. O texto diz então que os correios foram passando, ou seja, mensageiros foram enviados para trazer todos eles, chamar aquelas pessoas para Jerusalém, para então festejar a Páscoa como um só povo. Porém, o texto diz então que alguns, quando ouviam o chamado do rei para que eles estivessem juntos, eles riram, eles zombaram. E aqui nós temos que lembrar como é que esse povo vivia antes. No reinado de Acás, nós tínhamos Judá em desobediência. Acás, ele viveu conforme os reis de Israel, os reis do norte. Todos os reis do norte viveram em desobediência. Então, quando você lê que os povos de Efraim, Manassés, até Zebulon deram risada, porque nós temos um povo idólatra. Nós temos um povo que não acha que é importante mais viver em unidade como um só povo. Nós vemos um povo que é orgulhoso ao ponto disso impedir que eles vivam a unidade, novamente com Judá. Isso é algo que nós vivemos constantemente. Se nós não lutarmos contra o pecado pela fé, através do que Cristo fez por nós, o nosso orgulho nos impede de viver a unidade, nos impede de nos unirmos como igreja, nos impede de servirmos ao Senhor. Aqueles que riram e zombaram não foram para Jerusalém.
Eles não participaram da festa da Páscoa. Ou seja, continuaram em desobediência, continuaram em pecado diante do Senhor. Por isso, muitas vezes, quando nós vamos celebrar a nossa Páscoa, que é o momento da ceia, libertação que nós temos, da instituição deste sacramento, nós sempre nos lembramos aqui que é importante sim vivermos em santidade, porém, se alguém estiver em pecado, que não deixe de participar, mas arrependa-se. Volte ao Senhor, porque a ceia do Senhor é meio de graça e não meio de condenação para nós. Nós que conhecemos, sabemos que através do nosso Senhor, nós então fomos libertos da escravidão dos pecados e precisamos viver em santidade e participar sempre desses momentos. Tirar o orgulho de perto. Tirar aquilo que nos impede de viver em santidade, daquilo que nos impede de viver em unidade com o povo do Senhor. Assim como fizeram os outros, no versículo 11. Alguns humilharam-se e foram a Jerusalém. Ou seja, pessoas humildes reconheceram seus erros, o erro da divisão, o erro da idolatria e se uniram a Judá a partir desse momento para poderem então adorar ao Senhor novamente no templo, novamente em santidade, novamente então junto na celebração da Páscoa. Vejam só, o texto no versículo de número 12 nos diz então que o foco direcionado por Ezequias restaurou a santidade, fazendo eles reconhecerem o agir de Deus, e a unidade, onde eles reconhecem a mão do Senhor sobre todo o povo. Alguém pode ler para nós? Versículo de número 12, por favor. Vejam só, então o texto está dizendo, dando-lhes um só coração. Um povo que estava dividido até agora, eles agora têm a oportunidade, então mesmo que restantes, de voltarem à unidade junto com Judá em Jerusalém para adorar ao Senhor. Eles reconhecem a mão de Deus, Deus abençoa o povo todo, não abençoa apenas um grupo. Ele é gracioso para com todos, Ele perdoa a todo o seu povo, Ele traz a salvação para todo o seu povo. E aqui nós muitas vezes temos alguns problemas, né? Porque a maior parte das vezes nós imaginamos povo de Deus como presbiterianos. Povo de Deus são aqueles que servem ao Senhor, creem apenas em Cristo e vivem em comunhão com o Senhor e sua igreja. Fora da fé em Cristo, salvação, além disso, são pessoas que estão deturpando a palavra do Senhor. Mas nós temos muitos irmãos e irmãs pela fé que não são presbiterianos, mas são povo de Deus, sobre quem a mão do Senhor está, sobre quem Deus está abençoando, está direcionando, pessoas piedosas, pessoas tementes ao Senhor. Mas por que nós não reconhecemos a mão de Deus sobre todo o povo? Porque muitas vezes o nosso foco está desajustado. Porque muitas vezes nós não estamos em santidade e não nos preocupamos em viver em unidade. Por isso é preciso abandonar o pecado, viver em santidade, para desfrutarmos deste privilégio de sermos um só povo. Há uma terceira questão, então, que eu gostaria de levantar aqui no texto. Alguém quer comentar alguma questão sobre unidade ou ainda sobre a santidade? Terceiro ponto, então, que eu levanto nesse texto é a fidelidade desse povo. O foco foi ajustado através da postura inicial de Ezequias, guiado pelo Senhor, que leva o povo de volta, então, agora à fidelidade. E essa fidelidade nós encontramos no capítulo de número 31. Peço que alguém leia para nós os versículos 4 a 7 do capítulo 31, por favor.
Vejam só o que o texto está mostrando. Eles restauraram, lembrando a ordem, o processo daquilo que Deus está fazendo neste povo. Restaurou então o templo, restaurou então os levitas, sacerdotes. O rei já é um rei que está vindo com a intenção de fazer aquilo que é agradável a Deus. Restaurou o povo, restaurou a festa da Páscoa. No meio do texto ele mostra a festa dos pães asmos, que está diretamente ligada à festa da Páscoa. E agora ele está restaurando a fidelidade do povo. Nós lembramos, portanto, quando Malaquias fala sobre o roubo que o povo do Senhor realiza onde? Nos dízimos e nas ofertas. E aqui Ezequias então leva o povo a entender a importância da contribuição, a fidelidade que eles deveriam manter nos seus dízimos. E aqui o texto descreve dízimo ou primícias do cereal, do vinho, do azeite, porque no Antigo Testamento o dízimo então ele era retirado daquilo que eles produziam. E algumas vezes eles vendiam isso e aí então também retiravam dessas partes. Mas o texto está mostrando para nós a importância de se restaurar a fidelidade, a prática do dízimo, a obediência ao Senhor, a gratidão a Deus. O que nós precisamos lembrar é que a prática do dízimo, ela não começou na lei, mas ela é antes da lei, quando Abraão ainda o faz a Melquisedeque. Uma demonstração de gratidão que Deus insere na lei como prática para que o povo pudesse continuar reconhecendo este agir de Deus. Quanto eles trouxeram? O texto várias vezes, inclusive no versículo 8, vem repetir que foram montões, ou seja, generosidade. Eles demonstram aqui que eles estão sendo completamente generosos. Por quê? Porque este povo reajustou o seu foco. Eles já não estão mais vivendo em pecado, na idolatria. Agora eles estão vivendo um temor do Senhor. Agora eles estão vivendo em unidade. Eles estão cultuando a Deus. E o que é que Deus faz com aqueles então que estão vivendo em santidade? Ele os ensina novamente a como viver. E a fidelidade é uma demonstração de como está o nosso coração, de como está a nossa comunhão com Deus, o nosso reconhecimento de que o Senhor é aquele quem concede tudo aquilo que nós temos. É isso que acontece com esse povo no versículo de número 10. Alguém pode ler para nós, por favor? Vejam só, eles foram generosos, por quê? Porque o Senhor abençoou o seu povo. A maior parte das vezes, a igreja, quando não reconhece que vem de Deus, ela não consegue demonstrar a gratidão. Ela não consegue demonstrar essa fidelidade ao Senhor, porque ela acha que vem dela. Vem da sua força, e Ezequias reajusta o foco do povo para mostrar para eles, não, isso que vocês têm vem de Deus. Sejam generosos, e aqui o texto mostra que isso então serviria para o sustento dos sacerdotes, dos levitas, que iriam viver para o templo, viver para então servir ao Senhor através da prática dos sacrifícios. E esse povo foi generoso, porque eles sabem então de que tudo aquilo que eles têm vem do Senhor, generoso ao ponto de sobrar. Vieram montões e montões e sobrou ao Senhor. E sobrou ao povo daquilo que o Senhor havia então concedido. Vejam só, então, há 3 reconhecimentos aqui. Reconhecimentos daquilo que o ajuste do foco através da liderança de Ezequias faz com o povo. Reconhecimento do agir de Deus. Antes eles não estavam conseguindo ver o que é que Deus estava fazendo. Agora, depois que o templo foi reaberto, eles começam a entender, Deus está agindo aqui. Deus está trabalhando no meio deste povo. O segundo reconhecimento é da mão de Deus sobre todo o povo e não apenas sobre Judá. Porque o Senhor abençoa todo aquele povo que Ele chama, é um povo só, não são vários. E o terceiro reconhecimento é das bênçãos de Deus sobre o seu povo, que leva então esse povo a ser grato, leva esse povo a continuar demonstrando a generosidade. O ajuste do foco talvez exija de nós
processos. Como nós falamos, os processos eles podem ser longos e podem ser árduos. Talvez você não esteja vivendo em santidade, e para você restaurar essa santidade, talvez seja árduo, seja difícil, vai doer. Você vai ter que arrancar isso porque está enraizado no seu coração, então não vai ser algo simples. Mas há um processo que você está passando, há um processo que você precisa viver para poder cultuar ao Senhor de maneira que Deus se agrade, porque sempre esse processo de santificação vai resultar na glória de Deus. Esse é o maior motivo pelo qual nós estamos aqui. Honrar ao Senhor com as nossas vidas. Então talvez você esteja sofrendo porque Deus está te mostrando o pecado que você tem diante de você, mas isso está sendo muito difícil. Por quê? Porque dói você arrancar pela raiz. Mas é necessário. Talvez para isso vai levar um longo tempo. E esse é o tempo de Deus em te tratar, em te conceder fé, em te conceder maturidade, para que você possa servir ao Senhor, cultuar ao Senhor, de maneira que Ele então se agrade. Nós temos que lembrar então que assim como na vida em comunidade é essencial para o membro do corpo, para que o membro do corpo seja restaurado, assim também a piedade dos seus líderes. Para que você possa então viver a restauração, você vai precisar do corpo de Cristo, você vai precisar da igreja, você vai precisar dos líderes, você vai precisar de parcerias, você vai precisar passar por um discipulado. Às vezes você já está há anos na igreja, mas você precisa de alguém que ainda pegue na sua mão e leve você, portanto, ao caminho de volta. Isso é essencial. Da mesma forma como é essencial você viver em comunidade, é essencial, portanto, que os líderes que vão conduzir sejam, então, piedosos, eles estejam vivendo em santidade. A restauração aconteceu naquele povo, naquele momento, porque Ezequias, ele estava vivendo em santidade ao Senhor. Ezequias conduziu primeiro sacerdotes e levitas à santidade, e depois o povo. Porque se os líderes não estiverem em santidade, eles não têm autoridade para conduzir o seu povo à santidade. E por isso é importante, então, a vida em comunidade, da mesma forma com a piedade de todos os líderes. Nós vemos, então, que a restauração do nosso foco, ela tem que estar, então, sempre em Cristo Jesus. Porque Ele vai permitir que aquele que era um fardo para nós, que era o peso do pecado, ele já não esteja mais. Porque na cruz tudo isso já foi depositado. Pela fé hoje nós temos então o alívio que Cristo Jesus tirou de nós, para nós podermos então servir ao Senhor em alegria, para podermos servir ao nosso Deus com gratidão e com fidelidade. Que Deus nos abençoe, irmãos, para nós aprendermos dia após dia a reajustar esse foco e podermos todos nós vivermos em comunidade, vivermos em santidade para a glória do nosso Deus. Alguém gostaria de comentar mais alguma questão, acrescentar, ou algum comentário que ainda não foi feito? Convido os irmãos então a se colocarem em pé, para nós podermos cantar o hino de número 3, logo após nós encerrarmos orando ao Senhor.